disponível aqui. Bom, gente, hoje não vamos atrasar, não. O pessoal vai entrando aí, vai entrando no Face, vai entrando aqui na sala ao vivo, né? Nós vamos falar sobre suplementos esportivos. Eu coloco esportivos porque quem se interessa muito é quem faz exercício, quem pratica esporte, né? Mas, na verdade, hoje a gente vê até com o Covid, aí quantos suplementos são importantes para nós associarmos aos nossos pacientes pós-Covid e até mesmo no ato de Covid, né? A gente tem um aporte calórico proteico aí, é fundamental, né? E nada melhor do que o exercício para melhorar a parte imunológica, para que a gente possa melhorar a nossa capacidade ventilatória. E hoje nós vamos falar sobre esses suplementos, e aí nós vamos chegar num ponto, não é? Que olhar para uma prateleira assim e falar assim, poxa, e aí, né? E agora? Como é que faz isso daí? Né? Então a gente vê, tem uma gama de produtos, a mídia bombardeia todos nós aqui, tudo fala que é bom, tudo fala que serve, mas na verdade a gente tem que ter um pouquinho de precaução. Não podemos ir tomando aleatoriamente qualquer suplemento, porque vai gerar, às vezes, prejuízo para nós, né? Então fica aquela dúvida, é agora, o que eu vou escolher, qual que vai ser a melhor jeito de eu suplementar a minha alimentação? A gente sabe também que com a idade a gente não consegue absorver tudo, então a suplementação vitamínica, de nutrientes e tudo mais é importante, né? E hoje nós vamos falar então sobre treinamento, tipos de treinamento, vamos falar sobre metabolismo de proteínas, né, de aminoácidos, metabolismo de carboidrato, vamos falar sobre a creatina, beta-alanina, whey protein, hidroximetilbutirato, que é o HMB, cafeína, L-carnitina. Vou falar do ômega 3, porque eu gosto muito do ômega 3, e os riscos também de suplemento. Hoje na aula nós vamos discutir, né, todos esses tópicos aí, né, e a gente entender que quando o paciente me procura, é muito comum a pessoa chegar e focar na perda de peso. Então, o indivíduo ele chega e fala assim, ó, eu quero emagrecer. Poxa, mas será que emagrecer seria o mais importante? Porque emagrecer é uma coisa, perder peso é outra coisa. É muito comum a gente ouvir pacientes falando, ó, oh, perdi 5 quilos. Não, na verdade, né, a pessoa fala assim, ela não emagreceu 5 quilos. Ela pode ter perdido 3 quilos de músculo, 2 quilos de gordura. Pô, será que isso é legal? Será que essa perda muscular não vai refletir em alguma coisa? Hoje a gente sabe que o músculo é fundamental, o metabolismo, o músculo é um órgão endócrino, produz hormônios, né? E, inclusive, pacientes que vão chegando numa certa idade, que vai tendo uma perda muscular, que é a sarcopenia, aumenta muito a incidência de câncer. Então, hoje, a sarcopenia está muito correlacionada à incidência de câncer, principalmente nas mulheres, o câncer de mama. E aquela pessoa que também está na vigência de um câncer, né, a baixa quantidade muscular piora o prognóstico, aumenta a mortalidade. Então, daí a gente vê a importância, né, de nós estarmos realizando o exercício. Então, é focar muitas vezes mais em saúde e menos em se preocupar tanto com a perda do peso, porque a perda do peso, a hora que você começar a equilibrar seu metabolismo, fazer exercício, você vai adquirir a perda de peso, né? E a gente, lá na época do Bill Clinton, né? Então, assim, o que seria suplemento, né? O que é suplemento? Então, a gente tem poucas definições. Em 1994, pô, já faz tempo, eu estava na faculdade, eu estava no quarto ano de faculdade, saiu, né, do FDA, né, sobre o que é, né, suplemento, dieta que suplementa. E, na verdade, fica um pouco mal definido. A gente vê que eles colocam vitaminas, minerais, né, fitoterápicos, aminoácidos, com concentrados, extratos, tudo isso pode ser correlacionado a suplementos, e de lá para cá não teve muitas publicações com relação a isso, né? E é para a gente entender, né, que faz tempo, talvez, que se discute esses assuntos aqui, né? E alimentação hiperproteica. Então, a Anvisa, ela vem em 2010, ela traz para nós que um suplemento proteico, ele deve conter no mínimo 50% das calorias provenientes de proteínas,
né? E 10 gramas de proteína por porção. Então, a gente pega, às vezes, uma barrinha, tem que ter, para falar que é uma alimentação hiperproteica, tem que ter 10 gramas de proteína, né? E qualquer alimento tem que ter 50% das calorias vindas de proteínas, tá? Então, essas definições básicas para a gente começar a falar de suplemento aqui, né? E entender. Então, quando nós vamos falar de treinamento, né? Nós vamos falar dessa parte de treinar. Com essa linha azul seria o treinamento ideal. Então, a gente, na verdade, quando fala em massa muscular, a gente perde músculo na academia, não é? Perde músculo na academia, alimenta o músculo na cozinha e aumenta o músculo no sono, né? Então, essa queda que nós vemos aqui, todo mundo acontece. Agora, quando chegar na queda ideal, que o treino correto seria o azul. O vermelhinho que tem a bolinha aqui seria o treino intenso, ou seja, a pessoa passou do limite. E o verdinho seria o treino que pouco intenso, um treino que foi fraco, entre aspas. Agora, você vê que a recuperação que acontece, eu tenho uma queda e depois eu recupero e esse platô vai subindo aqui, né? Quando eu tenho um treino intenso, talvez eu não vou ter essa melhor recuperação. E quando eu tenho um treino fraquinho aqui também. Então é importante, primeira coisa, a gente falar de suplemento, a gente falar do treinamento. Você ter um treinamento. E aí que vem o educador físico, aí que vem o professor, né? Que formou em educação física e é apto para isso, para montar o teu treino, para te acompanhar, tá? E suplementação também de forma correta. Então, temos que ter um treinamento correto e suplementação. Como a gente vai suplementar? Quanto que é a quantidade de carboidratos que nós devemos comer por dia? Vai variar de 3 a 12 gramas. Vamos pegar, por exemplo, um maratonista. Poxa, um maratonista vai comer de 10 a 12 gramas de carboidrato por dia. Pegar a pessoa que faz uma caminhada em volta do seu quarteirão, ela vai comer 3, 4 gramas de carboidrato por dia. Se ela comer mais, ela vai engordar, né? E proteína também. Proteína, isso, nas recomendações de 2016, falava-se de 1,2 a 2, né? 2 gramas de proteína por quilo por dia. E a gente vai observar no final da aula, eu vou falar sobre isso, como essas recomendações proteicas já mudaram, né? Já mudaram. Né? Então, assim, e não é fácil, porque a gente não consegue absorver toda a proteína que a gente come. Então, começa já daí. Se colocar 2 gramas, pegar um paciente de 80 quilos, são 160 gramas de proteína para esse paciente. Né? Não é fácil você comer isso. Cada bife de frango você vai absorver ali 23, 24 gramas de proteína. Então, não adianta você comer 10 bifes que você não vai absorver 240. Então, você tem que fracionar isso aí como carboidrato. Então, você tem o time da proteína dentro da tua nutrição esportiva e você tem o time do carboidrato também. E essas doses vão depender do tipo de treinamento, do tipo de exercício que você faz. Tá? E a gordura vai variar aí de 20% a 30%. É interessante quando a gente fala gordura meio abomina, mas na verdade é importante comer um pouco de gordura saudável, lógico. Né? Algumas gorduras como coco, abacate, é importante o azeite. Né? Então, a gente tem que entender que dentro da crononutrição, até o momento que a gente come essa proteína, carboidrato ou gordura vai interferir no metabolismo, né? Então a gente entende que dentro desses contextos, né, a gente vai começar a compreender como suplementar, porque nós temos uma quantidade para fazer e será que a gente consegue? Agora, olha que interessante, os dados hoje indicam que 40 a 70% dos atletas usam suplementos. E 12 a 58% dos suplementos contêm alguma substância proibida. Então, isso aqui, quando o médico do esporte ele é responsável por um clube, né? Ele é responsável por um atleta, e existe o AVA, né? Que é a Organização Mundial Antidoping, que eles fazem exames, e, por exemplo, nós vamos ter Olimpíadas agora, né? Então, o médico, que é o responsável, ele tem que ficar muito atento com relação a isso. E o atleta também não pode ir tomando qualquer suplemento ou tomando qualquer medicação, vai lá na farmácia e compra, porque às vezes é doping. Por exemplo, você tomar Neosaldina, a Neosaldina tem uma substância lá que é considerado doping. Se você usar um vasoconstritor nasal, é considerado doping. Então, tem que tomar cuidado. E quando a gente vê suplementos contaminados, com substâncias que não estão no rótulos, a gente pega aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, 18%. 18%
né, tem contaminação. Então, é importante estar atento para isso, né? E faça o que for preciso para evitar se enganar, para pensar que algo é verdade e que não é, ou que algo não é verdade e é. Então, você está vendo num rótulo e, de repente, não é. E a gente tem que entender que todas as substâncias que nós vamos ingerir, ela passa por todo esse processo, uma observação natural, você faz uma ideia, uma forma, você faz uma hipótese, você faz um estudo, depois você faz testes, você faz trabalhos para que isso possa ser levado ao consumo humano. Então, não é aleatório que acontece isso. E dentre os aminoácidos, né, que vêm de proteína, nós temos os essenciais, os não essenciais e os condicionalmente essenciais. Os essenciais, quando fala assim essencial, é porque a gente não produz, né? Todos, na verdade, são essenciais. Todos são importantes. Mas os essenciais é que a gente tem que ingerir. Os não essenciais, o nosso organismo produz naturalmente. E os condicionalmente essenciais, o nosso organismo deixa de produzir em certas patologias ou até mesmo em certo tipo de treinamento. Você consome, às vezes você vai pegar um triatleta, ele consome alguns aminoácidos e não consegue dar tempo de produzir isso daí. Então, é importante suplementar. Né? Então, nós temos, dentre os essenciais, um dos mais importantes, todos são importantes, mas a gente fala muito da leucina. A leucina ela tem lá no BCA, que são os aminoácidos de cadeias ramificadas, que é a leucina, isoleucina e a valina. Né? Então, dentro desses essenciais, nós temos, então, leucina, isoleucina, valina, que tem no BCA, a tironina, a lisina, a fenilalanina, triptofano e a metionina. Né? Agora, todos esses, eu costumo, conforme o tipo de exercícios e a quantidade de exercícios em atletas, eu costumo passar isso aqui, ó, um pool de aminoácidos essenciais. 10 gramas, normalmente 1,8 de leucina, algumas variações aqui, mas o total vai dar 10 gramas de aminoácidos essenciais. E o indivíduo, o atleta, ele vai tomar isso. Isso aí também a gente pode até utilizar, eu utilizo até pacientes com câncer. Né, o uso de aminoácidos essenciais, porque muitas vezes a quimioterapia dá um mal-estar, a pessoa fica ruim, não consegue comer muito, né? E esses aminoácidos, eles não passam por um processo de digestão, já estão digeridos, já são aminoácidos, são resultados da quebra da proteína. Então, a absorção é rápida e nutrientes. Então, ajuda também idosos, ou agora pacientes pós-Covid, que quer ganhar massa muscular, é fundamental se ter uma carga proteica, porque a gente entende que o Covid, ele destrói, né, a parte muscular, né, e os pacientes estão saindo com muita sarcopenia pós-Covid, né. Outro ponto importante que eu sempre gosto de falar é o ciclo de Krebs, onde produz energia. Então, nós temos a glicose que vai entrar no ciclo de Krebs, vai dar o piruvato e produz energia. Mas eu não quero que vocês guardem nada disso, eu quero que vocês guardem só o seguinte, que nós necessitamos de aminoácidos para que esse ciclo de Krebs, que produz energia, contração muscular, em tudo tem o ciclo de Krebs, né? Produção de ATP. Nós precisamos de aminoácidos para um bom funcionamento do ciclo de Krebs. Então, onde que eu vou queimar, por exemplo, onde eu vou queimar gordura? Eu vou queimar aqui no ciclo de Krebs, eu vou entrar pelo acetil-CoA, que é ácidos graxos, ó, e também pelo oxalacetato. Agora, se isso aqui não estiver funcionando bem, eu não vou conseguir emagrecer. Então, quantas pessoas que às vezes comem só saladinha, saladinha e não consegue emagrecer, né? Ele entra num platô. Agora, por quê? Porque às vezes eu preciso um pouco de carboidrato, eu preciso um pouco de gordura, e eu preciso de proteínas e alguns aminoácidos. Aqui, por exemplo, o glutamato, ele vai entrar aqui no alfa-cetoglutarato. O succional, a isoleucina no succinilcolina, tirosina no fumarato. A leucina, né, já vem direto para a acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs, o aspartato no oxalacetato. Então, olha só, esses aminoácidos que estão todos, que vêm da alimentação, é extremamente importante, inclusive para emagrecer. Né? Veja bem, eu não estou falando que você vai tomar aminoácidos e vai emagrecer, mas eu estou falando que é importante você ter para que queimar gordura. Queimar gordura que é oxidação lipídica. E o importante é nós pegarmos o quê? A pessoa, o indivíduo, o paciente, o atleta e fazer oxidação lipídica. O que faz um maratonista ganhar corrida? É a gordura, é a oxidação lipídica dele, não é o glicogênio. Você pega lá na São Silvestre, por exemplo, a gente pega São Silvestre, até lá a subida da Consolação, não, da Brigadeiro, né?
O campeão, o que vai ganhar, ele estava consumindo gordura. Ali que ele vai consumir aquele que sobrou muito carboidrato, que é o glicogênio, né, que vem o glicogênio vem do carboidrato, é que vai ganhar a prova. Então é importante a gente ter em mente que a gente tem que estar nutrido para emagrecer, né? E não adianta, se você às vezes deixar de comer, aí você não vai conseguir, às vezes, emagrecer, né? Você vai conseguir perder peso, então você perde músculo, igual tá aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Agora, se eu estou faltando a glicose, que eu deixei de comer o carboidrato, por exemplo, eu vou tirar da onde? Substrato para movimentar o meu organismo. Eu vou tirar de proteína. E da onde que é essa proteína aqui? É o músculo. Então, eu tiro aminoácido do músculo. E eu faço o quê? Uma neoglicogênese através de músculo, eu queimo o músculo. E aí a pessoa fala, nossa, então perdi 10 quilos. Na verdade, você perdeu às vezes 6 quilos de músculo e 4 de gordura somente, né? Um outro ponto importante das proteínas é falar assim, então eu vou comer 10 bifes, eu vou tomar 3 scooters de whey protein, vou fazer um monte de coisa, né? E não, né? A gente entende que o que os trabalhos mostram que a gente vai conseguir absorver aí 20 gramas mais ou menos de proteína. Então, olha essa curva aqui que interessante. 20 gramas seria a dose que eu absorvo. Depois, se eu tomar 30, tomar 40, 50, 60, eu não absorvo mais, né? Não dá para absorver. Então, a gente entende que o que? Você tem que fracionar as doses de proteína. Então, no almoço você vai comer um bife, não adianta você comer 3, 4, que você vai engordar, é mais caloria. Na janta você vai comer ovo. De manhã você pode tomar, por exemplo, um cappuccino com proteína. Do treino você vai tomar proteína. Então, você tem que fracionar isso daí, tá? E é importantíssimo proteína para formar massa muscular. E as fontes que vão vir de energia, então, vão vir da creatinofosfoquinase, vai vir do glicogênio e esse metabolismo da gordura, né? Então, vai vir lá de músculo, vai vir da minha ingestão do carboidrato que vira um glicogênio e o metabolismo oxidativo de gordura. Então, vai vir daí, nós não temos mais de onde tirar. Ou vou ingerir gordura, ou vou ingerir carboidrato, ou vou ingerir proteína, né? Agora, com relação ao carboidrato, então até agora nós estamos falando de proteína. Eu vou falar sobre só um pouquinho do time de carboidrato, que é interessante a gente entender. Que hora que eu ingiro um carboidrato de alto índice glicêmico, olha aqui essa curva azul aqui, ó, ele dá um pico de glicemia, né? Então, a hora que eu entro com índice glicêmico alto, ele dá um pico de glicemia para depois abaixar. Só que na hora que ele tem um pico de glicemia, ele tem o quê? Um pico de insulina. E aí o indivíduo, ele vai lá, ele come um pão, ele come um chocolate, um doce, ele dá um pico de glicemia, né? E dá um pico de insulina, e essa insulina vai pegar a glicose e jogar para dentro da célula. E aí ele começa a treinar. Aí ele começa a treinar, o que que faz? Então, o músculo consome glicose. Então, a insulina joga glicose para dentro das células orgânicas e o músculo consome glicose. E aí o que acontece? Tem uma hipoglicemia reacional à sua alimentação. Então, a pessoa vai lá, está lá na academia, ele passa mal. Poxa, ele passou mal, né? Por que ele passou mal? Porque ele não soube o time do carboidrato, ele não pode. Então você tem que, durante o exercício, comer um carboidrato de baixa liberação de insulina. Eu não posso ficar liberando insulina, não é? Tudo bem que a gente sabe que o exercício também bloqueia a parte de insulina, mas muitas vezes a pessoa passa mal por causa disso. Então é importante a gente não ficar ingerindo alguns tipos de carboidrato simples antes da atividade física, tá? E então nós temos aqui um carboidrato que é slow, né? O rápido absorção é muito rápido, né? Então a gente tem que evitar. Então, assim, por exemplo, a milopectina, ele tem no pão, né? Ele é rápido, então a pessoa ele come um misto, ele come um pão e vai treinar. A milopectina, ela vai ser quebrada e vai dar maltose. E a maltose são duas glicoses. Então, uma milopectina vai dar duas glicoses. Então, é um índice glicêmico extremamente alto o pão, né? O pão de trigo. Se você comer, por exemplo, um pão de cabotiá, você comer um pão de batata doce, você comer um pão de polvilho, isso daí não. Isso aí não tem problema. Mas o trigo, realmente, ele dá pico de insulina, né? E antes do treino, isso não é legal. Também não é legal no decorrer do dia a dia, porque toda vez que você vai tendo um pico de insulina e você comer a mais glicose, você vai acabar tendo gordura visceral, e hoje a gordura visceral é extremamente inflamatória. Então vamos lá. Depois a gente entender mais ou menos os metabolismos, da onde vem as nossas energias, como é produzida, o time da proteína, o time do carboidrato, nós vamos falar de alguns suplementos. Por exemplo, hoje está na moda
que já foi abominada em 2005, ela foi suspensa, né, pela Anvisa, ficou, acho que foi até 2009, a creatina. Eu mesmo lembro que eu treinava, sempre treinei, há mais de 30 anos que eu faço academia, musculação, eu gosto, e falava assim, não, não toma creatina que dá insuficiência renal. Não, se tomar creatina vai dar problema renal. E foi o que você achava, porque a creatina vai dar creatinina, um metabólito, né? E aí pode aumentar a creatinina. Agora, não quer dizer que você aumentou a tua creatinina, que você está tendo uma insuficiência renal, né? Então, atualmente, né, os exercícios, né, de alta intensidade e ganho de massa muscular e creatina, inclusive eu tenho usado até em pacientes pós-Covid a creatina. É uma dose segura, eu costumo entrar com 20 gramas, você pode entrar até com 30, 20 gramas diluído, né? Crianças e idosos. Outra coisa interessante, fala, poxa, criança, né? Às vezes a gente se debate em consultório que os pais acham que criança não pode fazer musculação, né? Na verdade, pode, só que você não vai pegar um pesão grande e dá para a criança fazer um supino. Você pega uma bola, você pega um pezinho, você faz isometria, você faz uma funcional, tudo isso ela está fazendo musculação. E as diretrizes ainda falam que a criança tem que fazer 60 minutos por dia de exercício. Nós, o adulto, no mínimo 150 minutos por semana, né? Então a gente entende que é importante. E qual seria a ação da creatina? A creatina, ela faz o quê? Quando eu tenho o ATP, ele produz energia e ele forma ADP. Né? Então, ele ajuda o quê? Nessa ressíntese desse ADP, não desse, mas do outro ADP. Então, aqui, ó, eu tenho um ATP lá na mitocôndria, ele vai produzir, ele perde um fosfato, né? Ele vai virar o ADP, e aí que entra a creatina. Ela faz o quê? Então, a fosforilização de ADP em ATP, ela ajuda isso. Então, ela aumenta o quê? Potência. Ela aumenta, então, força, ela aumenta resistência, né? A creatina. E não esquecer de quando for tomar, e todas essas diretrizes, né, essa revisão está no International Society Sport Nutrition, né, todas essas diretrizes, é, a gente não pode esquecer do carregamento, né, de creatina. Então, quando a pessoa, o indivíduo vai começar, na primeira semana, você faz uma dose alta aí, de 20 a 25 gramas. Normalmente você vai dar, ver o peso do paciente, né? E depois você vai fazer essa manutenção de 0,3 gramas, que vai dar essa manutenção de 0,7, tá? E normalmente é uns 5 gramas por dia. Mas agora, halterofilista, pessoas que fazem treinos pesados, conforme o tipo de atividade, você pode chegar até 20 gramas. Por exemplo, no COVID, eu introduzo 20 gramas diluído, dividido em 4 tomadas. Então, toma 5, 5 e 5, 5, que a absorção é melhor. Né? E a creatina é interessante a gente utilizá-la, né, pós-treino. Pós-treino e com carboidrato, porque aí acaba tendo uma absorção melhor. Né? Então, você vê mais ou menos que hora que você vai dividir essas tomadas aí, né? E no pós-treino você utiliza, tá? A creatina. O tutão, ela vai trazer, as diretrizes vêm mostrar para nós que ela melhora o desempenho de corrida, de sprint, ela melhora um trabalho durante as contrações musculares, ela é muito boa para a contração muscular, né, no esforço máximo aqui, então aqui o halterofilista utiliza bastante, melhorar a quantidade de massa muscular, de força durante o treinamento, ela ajuda nessa ressíntese, né, do glicogênio também, e aumenta o limiar aeróbico, ela aprimora também a parte anaeróbica, tem uma maior capacidade de trabalho muscular, né? Dentro de uma recuperação, uma boa tolerância durante o treino, não costuma dar indisposição, alterações de náuseas, que às vezes tem alguns suplementos que pode dar, tá? Então, em conclusão, com relação à creatina, né, a suplementação dela, a gente inicia com 20 a 30, dividido em 3, 4 doses, isso na primeira semana, e depois 5 gramas por semana. Agora, tudo isso vai depender do tipo de exercício, do tipo de atleta, porque você tem um atleta profissional, poxa, o tratamento é totalmente diferente do atleta amador. E você tem o que faz hobby, que também é totalmente diferente, né? E uma meta-análise falando, que como eu comentei, né, da creatina com relação à função renal. Né? Então, os resultados indicam desses trabalhos que a suplementação com creatina não induz a dano renal.
tá? Dentro dessas medidas, dessas concentrações estudadas. Então, é extremamente importante a gente achar, né, que a creatina vai dar insuficiência renal. Não, não vai dar. Isso aí já foi lá para trás. Nós estamos falando lá em 2005, né? Nós já estamos aí com mais de 15 anos, 17 anos. Aí, então, as coisas mudam, tá? E agora vamos então da betalanina, né? A betalanina, ela é um aminoácido, né, essencial, ela é produzida pelo fígado, ela vem de carnes aqui, né? Agora, a betalanina, ela vai fazer o quê? Ela vai juntar as caistidina e vai dar a carnosina. Então, na verdade, a ação da betalanina é através da carnosina. E ela faz o quê? Um tamponamento. Então, na hora que eu tenho, que eu produzo o ATP, eu sobra um oxigênio, um H+, sobra um próton ali. E é ali que a betalanina vai entrar, né? A betalanina ela vai atuar nesse próton, melhorando, né, essa acidose. Então, ela melhora o quê? Resistência aqui. Então, mais o quê? A carnosina, tá? Então, a gente tem sempre um repouso e a hora que você chega numa fadiga, igual está aqui, o metabólico induzido por uma fadiga, eu diminuo o meu pH, eu diminuo o meu ATP, agora eu aumento o ácido lático, tá? Eu diminuo o meu glicogênio e eu aumento o meu H+. Tá? Então, a betalanina, ela vem ajudar aí nessa recuperação, né, do pH e também da acidose que ocorre ali em nível de mitocôndria. Exercícios intensos, né, anaeróbicos, ou seja, entre 1 e 4 minutos ali, acaba tendo ganhos de 14% da performance, né? Porque a hora que você joga nesse exercício intenso, aqui, tá aqui, né? Você produz muito ácido lático, né? Que vai produzir lactato. E então a betalanina, ela funcionando como um tampão, ela auxilia nisso daí, né? Agora, sem muitos benefícios, também evidente em explosões de até 60 segundos, que aí já entra a queratinofosquinase, né? Então, a hora que você vai dar aqueles 100 metros rasos, ali é um metabolismo anaeróbio, né? Ele não utiliza oxigênio, não dá tempo, não dá tempo de utilizar oxigênio, né? Então, ali ele só utiliza a creatinofosquinase, tá? Então, a betalanina a gente utiliza muito em ciclismo, corrida, natação, canoagem, crossfitness. A musculação mesmo, eu não utilizo muito betalanina. Primeiramente, o treino de hipertrofia, você faz um treino onde você faz 3, 4 repetições de 8, 10 séries, você não tem você não vai ter um desgaste muito grande em termos de fazer um metabolismo anaeróbico. Lógico, se for um iniciante, isso você pode até fazer, mas de forma geral, não. Então, por exemplo, em esportes onde você vai ter produção de ácido lático, né, e lactato, você pode utilizar a betalanina, tá? Então, a gente vê essa melhoria nesse time da betalanina, de forma geral, nesses tipos de exercícios aqui, tá? E a gente você pode entrar com 400 a 800 por dose, fazendo até 3 gramas por dia, tá? E você pode, normalmente se utiliza, quando vai entrar no atleta amador, um mês. Para ele estar entrando muito em fadiga, cansaço, né? Você pode utilizar por um mês ali, tá? Normalmente você utiliza 60 dias, mas normalmente é um mês que a gente acaba utilizando, tá? E outra coisa interessante é que ela age, ela dá parestesia, né? Então ela age no gânglio de uma raiz dorsal. E o receptor desse gânglio, que é o MRGPD, esse receptor, ela estimula esse receptor e ele dá parestesia. Então eu já vi gente falar assim, poxa, eu tomo betalanina, fica tudo arrepiado, né? Ah, tá dando vasodilatação. Não, não é vasodilatação. Na verdade, é a ação nesse receptor desse gânglio dorsal, que é o MRGPD. Então, por isso que a gente divide as doses. Porque se você tomar 3 gramas de uma vez, pode dar isso. Se dividir, não. Não dá essa sensação. E é ruim essa sensação, né? Dessa parestesia que dá todo um formigamento no corpo. E a pessoa às vezes até assusta, ela acha que está tendo uma reação alérgica. Ela fala, nossa, eu estou tendo uma reação alérgica, eu vou correr para o hospital, eu vou tomar um antialérgico. Não, não é. Essa ligação da betalanina a esse receptor aí, tá? E agora vamos falar então do whey protein, que é hoje a vedete do momento,
que é a proteína do soro do leite, aqui, né? Então, quando a gente vai produzir, a gente produz o leite ele talha, né? E forma aquele soro. Então, ali você vai tirar a proteína desse soro. Então, eu tenho uma acidificação do leite, né, que ele coagula, esse outro resto aqui que acontece, que forma do leite, ele vai formar o quê? O queijo, né, o chantilly, seja lá o que for. Você remove isso daqui e produz, né, o whey protein. Produz o whey protein. Aqui, e hoje nós temos uma gama de whey protein, vários tipos de whey protein, para nós entendermos, né? Então, os tipos de whey protein que nós temos é o concentrado, né? Nós temos o whey protein concentrado, aonde ele tem, e eu vou falar as diferenças desses whey. Ele tem menor que 90% de proteína, ele tem mais carboidrato, então o custo dele é mais barato, só que a digestão dele é mais lenta. E tomar cuidado que quem tem intolerância à lactose, ele tem lactose. Então, o whey protein concentrado tem lactose e a digestão mais lenta e tem carboidrato. Então, assim, né, vai depender do objetivo para querer se tomar, qual whey que vai tomar. O isolado, o que se faz? Pega-se esse concentrado, isola mais proteína, tira a gordura dele, né? E ele tem baixo teor de lactose. Então, o preço, você vê quando a gente fala de um concentrado aí, R$80, R$70, até R$100, você compra. A hora que você já pega o isolado, ele já vai ali para 170 até R$200. Só que ele tem mais proteína, a absorção dele é melhor, ele não tem gordura, não tem lactose, para quem tem intolerância. E o hidrolisado. Então, o que é hidrolisar? Você faz a hidrólise, você faz o que? A quebra. Então, a absorção em di ou tritripeptídeos é muito melhor de hidrolisado. É muito mais rápida a absorção dele. Né? Não quer dizer que você vai ganhar mais massa muscular, né? Mas você está tirando carboidrato, você está tirando, dando mais proteína, você está tirando a lactose. Então, dependendo da idade, por exemplo, se pegar pacientes acima dos 40, 45 anos, eu indico sempre o hidrolisado. Lógico que tudo tem que ser compatível com o tamanho do bolso, porque o hidrolisado já vai para 250, 270, já é mais caro. E então, o paciente mais velho, vamos dizer assim, 50, 60, 70 anos, 80, a absorção está muito mais difícil, a parte epitelial e tudo mais, que é comum com o desgaste da idade. O jovem não, o jovem vai absorver qualquer um desses daí. E normalmente o jovem não está muito preocupado com carboidrato, a não ser que ele esteja acima do peso. Se ele está acima do peso, então às vezes é melhor você usar o hidrolisado, né, na mesma quantidade. E quanto que eu vou usar? Vou usar um Sculptor. Não, Atácio, mas eu quero usar 2 Sculptor. Tudo bem, você vai ingerir caloria a mais e você não vai absorver essa proteína. Então, não tem objetivo, não tem sentido você querer usar 2. Então, você usa em torno de 25. Se o paciente está mais na faixa de idoso, acima de 60 anos, hoje alguns trabalhos mostram para usar um pouquinho mais, usar uns 30, um Sculptor um pouquinho. Você dá um aporte maior para ver se ele absorve um pouquinho mais, tá? Decorrente desse metabolismo relacionado à idade. Né? Um outro ponto que nós vamos ver da composição do whey, né, comparando com a proteína da soja, com os aminoácidos essenciais, com a caseína, a gente vê a quantidade de aminoácidos essenciais. Então, o whey, ele tem muito aminoácido essencial, ele tem leucina, ele tem isoleucina e valina. Então, daí que a gente começa a observar que os BCAA foi caindo por desuso. Porque quando saiu o BCA, se usava muito BCA, e tinha até o BCA uns comprimidos enormes, parecia uma moeda de um real, né? E aí foi se saindo, tirando o BCA, foi perdendo interesse pelo BCA e foi tendo maior interesse pelo whey, porque o whey já tem o BCA, o whey já tem aminoácidos essenciais. Então, para que eu vou tomar o BCA, uma leucina, por exemplo, se no whey já tem isso daí? Então, quando a gente compara aqui nesse trabalho, os aminoácidos essenciais, a gente vê aqui, ó, o whey, ó, o whey está aqui em cima. Ó, a proteína da soja é a caseína. Então, o whey é insuperável, ele é muito bom, eu gosto muito do whey, eu mesmo utilizo whey protein, eu utilizo o isolado, né? E aí você vai variando os sabores para você não enjoar.
né? Então, comparação, então, com a síntese proteica, a gente vê que o whey mostra que ele é muito superior, por exemplo, à caseína e à proteína da soja, né? Então, o whey vale a pena. E a taxa de síntese de proteína muscular com o consumo do whey é 2 vezes maior do que a da caseína. Tal fato até pode se deve ser o fato de maior concentração da leucina, porque é a leucina que vai agir lá na via mTOR para produzir síntese, para produzir músculo, né? Para fazer síntese proteica, né? O whey promove um aumento de aminoácidos no sangue rápido, enquanto a caseína já é mais demorada. A caseína é a proteína do leite, né? Então a caseína ela pesa aí 140 mil daltons, o peso dela. E a nossa absorção é até 100 mil daltons, então ela dificulta essa absorção intestinal ali, né? E essa dificuldade faz o quê? Então faz uma absorção mais lenta. Enquanto o whey, como eu mostrei os trabalhos anteriores, falando que ele tem aminoácido essencial. O aminoácido essencial absorve rapidinho, né? Então, aqui os aminoácidos essenciais, a leucina, a gente observa com relação a carboidrato, proteína e leucina, não é? Como que tem muito mais. Essa absorção plasmática aqui, como ela responde. E aqui arginina, histidina, isoleucina, leucina, metionina, tá? Treonina, triptofana. Então, é um excelente alimento, o whey protein, né? E aqui, né, na revista Endocrinologia Metabólica, a gente vê que realmente ele aumenta muito comparado à resistência com os outros suplementos. E quando usar, então? Os trabalhos falam para nós, né? Então, assim, eles perguntam, e isso é muito comum, né? Quando a gente vai para academia, assim, o pessoal sabe que eu sou da área, tal. Então, o personal, os amigos, tá, eu tomo whey à noite, tomo whey depois do treino, tomo whey do café da manhã, que hora que eu tomo whey? Né? Aqui. Então, a gente vê que, pelos trabalhos mostrando, o melhor momento de você tomar whey está aqui, ó, pós-treino. Né? Então, você tem uma janela ali de absorção proteica e de nutrientes pós-treino. Então, você acabou de treinar, você tem aí até 45 minutos. Existe, na verdade, 2 janelas. Tem uma janela mais curta, que é até 45 minutos, e tem uma que é até 3 a 4 horas. Então, o carboidrato você pode jogar ali a 3, 4 horas, né? Dependendo de se você for um triatleta, às vezes eu atendo pacientes que vai, por exemplo, ele treina no almoço, ele vai treinar no final da tarde. Então aí você tem que dividir esse carboidrato para ele formar glicogênio, para ele ter um glicogênio para o próximo treino. Mas de forma geral, depois do treino, se você for fazer um balanço proteico, muitas vezes é necessário você tomar também à noite, né? À noite não é legal você já tomar o whey concentrado, porque ele tem muito carboidrato, né? Então, à noite você pode tomar o isolado, né? E misturar com leite de coco para tentar diluir, para tentar fazer essa absorção mais lenta ali, porque o carboidrato antes de dormir, ele fragmenta as ondas lentas cerebrais, né, e dificulta o sono às vezes, e muitas vezes ele fragmentando essas ondas lentas, você não entra às vezes num sono profundo, e a gente sabe que testosterona, que o próprio GH, e o crescimento muscular vai se dar durante o sono, vai se dar durante o sono. Então, se eu normalmente oriento os pacientes a consumir o whey depois do treino. À noite vai depender do balanço proteico que a gente monta na hora, vai depender do tipo de treino, vai depender de muitos fatores aí. Tá? E ele tem uma atividade antiviral? Olha, por que eu coloquei esse artigo aqui, né? Porque nós estamos aí numa pandemia do Covid, né? E será que eu posso entrar com whey para todo mundo? Primeira coisa, tem que ter uma boa alimentação para você ter um sistema imunológico adequado, né? Então, ele vai agir? Lógico, como eu mostrei aqui, ele aumenta os aminoácidos essenciais, ele tem a leucina, né? Então, ele tem todo um trabalho ali que vai ajudar nesse sistema imunológico aqui. É motivo, se a gente for falar de parte imunológica, de uma outra aula, outro dia eu fiz uma live também sobre Covid, né? Como montar o treino pós-Covid. Então, eu acho interessante o whey protein para os pacientes pós-Covid, paciente que faz academia, paciente que pedala, né? Para que ocorra essa recuperação. Tá? Esse aqui eu gosto desse slide para a gente entender que o efeito termogênico de cada
de cada nutriente. Carboidrato tem 4 calorias, proteína 4 e lipídios 4. E assim, a necessidade de energias para a digestão da proteína é muito maior. Então, a hora que eu como proteína, né, apesar de eu ter menos calorias, às vezes igual ao carboidrato, porém, o organismo vai gastar mais energia para digerir essa proteína. Então, proteína, a gente tem que estar sempre alimentando. O anticorpo, por exemplo, que a gente come, que a gente produz, vem da onde? O que nós comemos para produzir anticorpo? É gordura? É carboidrato? É o pão? É a pizza? Ou é a proteína? Né? Então, quando vamos falar de sistema imunológico, e como eu comentei aqui, ó, da onde que vai vir o anticorpo? Vai vir da proteína. E de onde tem proteína? Whey protein. No bife, no ovo, excelente alimento. Então, cuidado para fazer umas dietas, agora está na moda aí as dietas cetogênicas, as low carb, tal, né, o jejum intermitente. Eu tenho um pouco de receio, porque a gente tem que entender que nós estamos numa pandemia, então eu tenho que preservar também o lado imunológico, né? O lado imunológico desses pacientes é extremamente importante, tá? Não esquecemos disso. A parte imunológica hoje é essa pandemia. Então, a proteína é fundamental. Então, aqui nós vamos ver o efeito, né, na composição de lipídios, de insulina e de glicose nesses indivíduos. Nós temos um grupo controle e temos o whey protein. Você vê que o whey protein sempre em 6 semanas, 12 semanas, ele ganha. Né? O whey protein ele é excelente, né? Eu gosto muito do whey protein. E também ele dá uma saciedade. Né? Então, ele tem aminoácidos, esses aminoácidos vão aumentar o GLP-1, o GLP-1 peptídeo, né, que é produzido pelas células intestinais, ele dura aí de 1 a 2 minutos e ele dá saciedade. Então, ele age sobre essas incretinas, o whey protein ali, e dando, tanto que você toma, às vezes, o whey, você fica saciado, você fala assim, poxa, estou satisfeito, né? Me tirou a fome. E às vezes, para aquela pessoa que quer perder peso, às vezes é uma boa, mas é o que eu estou falando. Aí você toma o isolado, porque também se for tomar o que tem muito carboidrato, você tem que medir o teu balanço calórico no decorrer do dia, tá? Então, ele vai inibir o DTP4, ele ativa o GLP-1, aumenta o GLP-1. Então, isso assim é muito bom para melhorar essa saciedade em pacientes que têm muita fome, né? E o whey no controle do peso. Então, como eu coloquei aqui, né, leucina é um aminoácido que absorve rápido e tudo mais, esse mecanismo de ação que eu já comentei, que ela age lá na via mTOR, e também nas regiões arqueadas do hipotálamo, é onde vai agir lá também o GLP-1, né? Diminuindo a fome, melhorando a síntese proteica. Se você treina, você melhora a massa muscular, onde vai consumir a tua glicose? A tua oxidação lipídica, aonde que vai ser consumida a sua gordura? Que você quer emagrecer, aonde? No músculo. No músculo. Então, é importante ter músculo, fazer músculo para todas as idades. Você vê aqui, por exemplo, na obesidade, diabetes tipo 2, você produz músculos, né? Você começa a exercitar, você vai ativar a GLUT4, você diminui a necessidade de insulina. Você produz músculo, você diminui a resistência periférica à insulina. Isso para o diabético tipo 2. Para o diabético tipo 1, que é o que usa insulina, é fundamental. Eu vejo pacientes aí que usam três canetas por mês de insulina, começa a fazer atividade aeróbica, pedalar, correr, né? Cria massa muscular, passa a tomar meia quantidade de insulina por mês. Por quê? Porque ele ativou as GLUT4, o exercício ativo, ele não precisa de insulina para fazer a glicose entrar dentro da célula. Ah, mas eu quero só pedalar. Tudo bem, mas se você não fizer uma academia e fortalecer o músculo, você não vai ter uma performance no teu exercício. No teu exercício principal, que é o pedal. Mas eu gosto de correr, se você não fortalecer também. Então, é importante ter músculo. Tá? E outra coisa, se você não fortalecer o músculo, você não emagrece e você tem lesão. Então, quando eu atendo o paciente, os primeiros 2 meses, eu não mando correr, pedalar, fazer nada, não. Primeiro mês é só começar uma atividade muscular para depois a gente entrar numa fase de emagrecimento. Então, daí a importância do whey. Agora vamos, então, para o HMB, que é o beta-hidroximetilbutirato,
né? O HMB é um metabólico da leucina, né? Ele vem, né? Leucina é um aminoácido, ele é interessante que ele inibe, né, a via de proteossômica, né? Então ele é anticatabólico, ele ajuda, ele evita perder músculo, não que ele vai fazer a formação do músculo, quem faz os aminoácidos, tá? E a gente utiliza também até em pacientes com HIV, pacientes cardiopatas, pacientes com câncer, debilitados, idosos, ele vai ajudar nessa parte. Por quê? Sendo ele um metabólico da leucina, né? Ele vai, então vem a leucina, ele forma o HMB, hidroximetilbutirato, tá? E vem para o HMB, ele vai dar o quê? Ele vai dar colesterol e acetoacetil, né? Que ele vai dar o quê? Suco de Krebs. Agora, onde que age a estatina? Quando a gente fala assim, poxa, eu vou tomar um remédio para baixar o colesterol. Ele age aqui, ó, nessa enzima, ó, HMG-CoA redutase. Ele não deixa formar o mevalonato, ele não forma o colesterol. Só que também não forma a coenzima Q10, que não tem aqui no gráfico, e não forma o dolicol. O dolicol está em todas as membranas celulares, e a Q10 vai dar proteína, vai dar energia para a célula. E aonde que usa muita proteína Q10? No coração. Então, às vezes essa boom de querer baixar o colesterol, cuidado, a gente tem que analisar as relações do colesterol e não um valor absoluto do colesterol, tá? Agora, mas eu posso consumir o HMB? Pode, consumindo leucina. Só que eu tenho que consumir, ó, para eu produzir 3 gramas de HMB, eu tenho que consumir 600 gramas de proteína animal. Então, eu teria que comer 6, 7 bifes. Aí vai dar 60 gramas de leucina para dar 3 gramas de HMB. Tá? Então, como eu disse, ele vai diminuir essa proteólise após o exercício, promovendo aumento de massa magra, né, para o paciente. Então, é uma outra estratégia também aqui, tá? Que às vezes a gente tem que utilizar. Vai depender também dos esportes, tá? HMB, ele agindo na síntese mTOR não precisa ficar decorando esses nomes, tá? O mTOR ele vai produzir para produzir proteína, produzir fibra muscular via mTOR, tá? Então aí que está a importância dele. Deixa eu passar aqui. Então ele vai o quê? Melhorar a performance da massa magra aqui, né? Ele não tem um emagrecimento, às vezes a pessoa fala assim, eu vou tomar HMB para emagrecer. Não, ele evita um catabolismo, ele auxilia nessa parte catabólica, né? Ele aumenta a síntese do mTOR. Então, é um auxílio, na verdade. É todo um contexto, né? É comer, é proteína, é fazer um balanço calórico, é treinar e tudo mais, tá? Quando que se toma, então, HMB? 3 gramas por dia. Agora aqui já é o contrário, é 1 hora antes do treino. Então, normalmente, o whey protein, eu estava acabando de falar, é depois do treino. O HMB é antes do treino. Tá? E é um suplemento seguro, né? Não costuma ter tantos problemas, não. Dano aumento de força, aumento de massa e melhora o dano muscular. Um outro suplemento que se usa muito, muito, muito. Tem gente que usa e nem sabe o que é suplemento, né? Tem gente que toma o seu cafezinho, né? E fala assim, eu vou tomar café para emagrecer, né? Vou tomar café para melhorar o meu metabolismo e tal. Eu vou mostrar que não é bem assim, né? Então, assim, a pessoa achar que vai ter um impacto na obesidade, né? Vai me desculpar, mas a obesidade hoje é uma doença que tem que ser tratada e o exercício é fundamental, é parte da pílula do tratamento, tá? Tomar cuidado com doses altas, para mulher 7 gramas, homem 10 gramas já começa a ficar perigoso, acima de 15 gramas, então, você já pode ter até taquicardia, arritmia cardíaca e tudo mais. Nós temos pacientes, indivíduos que têm metabolização lenta e nós temos indivíduos que têm metabolização rápida. Como eu sei se eu tenho metabolização lenta ou rápida de cafeína? É simples, toma uma xícara de café agora à noite e vê se você vai dormir ou não. Tem gente que fala assim, tomei um café duplo, eu deito e durmo tranquilo. Ele é metabolização rápida. E aquele outro que está com o olho estatalado andando aí no corredor da casa? Isso aí é metabolização lenta, né? Então, é umas estratégicas que pode ser usada. A cafeína, ela vai agir. Então, toda vez que eu produzo, que eu entro em fadiga, então eu vou gastar meu ATP, que vai dar ADP, e vai dar adenosina.
AMP. Ela se liga a esses receptores de adenosina aqui, então ela diminui a sensação de fadiga. Então, para esporte, eu quero falar, vou fazer um pedal aí, 150 quilômetros, né? Eu vou fazer um pedal 150 quilômetros. Ele diminui aquela sensação de fadiga, tá? Ela age também ativando a adrenal. Agora, aqui, o que acontece? Quem já nunca chegou e falou assim, poxa, de manhã, se eu não tomar um cafezinho, eu não sou nada. Se eu não tomar um café, eu não desperto. E é o pior horário, se for ver, para tomar o café é de manhã. Olha só, que contrassenso. Por quê? Porque de manhã é a hora que o nosso cortisol está alto. É a hora que a adrenal está produzindo cortisol. O que faz eu despertar de manhã? Porque eu acordo, eu diminuo a melatonina e eu aumento o cortisol. A hora que eu aumento o cortisol, eu desperto. Né? E a cafeína faz o quê? Ela vai estimular a glândula, né, a produzir esse cortisol. Então, assim, você não precisaria desse estímulo, né? Então, o café seria melhor tomar à tarde. Ah, mas eu quero tomar depois do almoço, da janta. Então, aí já é um outro problema, porque ele diminui a absorção de ferro, principalmente nas mulheres que menstruam, tá? Então, tem que saber mais ou menos a hora que vai. E ele também ajuda, né, na relência, né, na recaptação do cálcio, ali na contração muscular, a cafeína. Agora, ela dá uma sensação, né, tem gente que responde muito bem. Então, ela tem um efeito ergogênico com relação à fadiga, né? Ela melhora aquele estado de vigília, de ficar mais atento, ela diminui aquela sensação de cansaço. Então, isso com um treino longo, um longão aí, que se fala, em exercício de resistências, ela é boa, tá? E uma outra coisa interessante, não adianta você ficar tomando todo dia cafeína. Então, eu oriento, às vezes, o atleta que vai competir uma prova, eu falo para ele, ó, para de tomar café. Para. Você só vai tomar no dia da prova. Porque os receptores, né, você acaba saturando. Então, o efeito dela, você teria que tomar muito mais. Então, quem vai competir, eu quero competir esse final de semana, não toma café, 7 dias sem tomar café, e você toma antes, 1 hora antes, você toma cápsula, não precisa tomar o café, né? Aqui. Então, dentro desse benefício, com a dose que a gente usa, 3 a 6 miligramas por quilo, normalmente eu uso 5 miligramas por quilo. Então, um paciente de 70 quilos, você pode dar até 350, dá um pouquinho menos, tá? Vai depender do tipo de exercício que ele faz e 1 hora antes, né, do exercício, normalmente 60 a 90 minutos. Né? Nunca acima de 7 gramas para mulher e acima de 10 gramas por homem. Aqui. Então, isso é importante com relação à cafeína, porque tem gente que toma café e toma uma cápsula de café, agora tem o super coffee, mega coffee, hiper coffee, aí que põe gengibre, que põe cafeína, que põe pimenta, põe canela, põe tudo, e às vezes você perde o controle da quantidade de cafeína que está se ingerindo aqui, tá? E com relação, então, ao emagrecimento, o estudo mostra que a cafeína aumenta a queima de gordura. Então, os pesquisadores avaliaram nesses trabalhos aqui, entre o placebo e aquele grupo que usou a cafeína, que aumentou em 27%. Então, a cafeína aumentou em 27% o consumo de gordura. Então, mas peraí, quanto isso será que representa? Então, ocorreu uma oxidação, uma queima de gordura, porque aí é realmente um emagrecimento, 19 gramas no grupo placebo e 24 gramas no cafeína. Tá? Isso representa 27%. Isso aí, a indústria farmacêutica faz muito esse tipo de cálculo. De repente, se aqui tivesse dado 40 gramas, você fala assim, nossa, 100% queimou de gordura. Não é bem assim. Né? Na verdade, é 5 gramas a mais, é 27% em relação a um grupo controle. E se você for ver, então, quanto que representaria esses 5 gramas? Né? De gordura a mais que a cafeína queimou. Então, eu venho aqui o placebo e a cafeína. Aqui eu tenho a oxidação gordura, né, fat oxidation, tá? E a intensidade do exercício, tá bom? E aí você viu o quê? Que a cafeína aumentou a queima de gordura. Então, ela emagrece? Sim. Mas o quanto? O como? 5 gramas. Agora, para eu perder 1 quilo de gordura, então, eu quero emagrecer 1 quilo. Quantas horas eu teria que treinar usando cafeína? 200 horas. Então, poxa, então, peraí, vamos ao bom senso. Né? Se achar que você vai tomar café e vai emagrecer, doce ilusão. É melhor você colocar, sentar numa bike, colocar um tênis e ir correr, ir pedalar, ir para academia. Aí sim, tá? Então, é ergogênica. Sim, ergogênica sim. Por quê? Porque consumiu gordura, queimou gordura. Mas o percentual dessa gordura é muito baixo.
né? Então, é isso que a gente tem que ficar atento quando fala-se, e hoje se fala-se muito, né, sem analisar as estatísticas, tá? Com relação à cafeína, eu gosto desse trabalho aqui que eu já li há algum tempo atrás, que, assim, tem que tomar cuidado no hipertenso, porque, ó, o placebo pós-treino e o uso de cafeína. Se observou o quê? Que o paciente que usa a cafeína, ele aumenta, né, a sua pressão arterial sistólica pós-treino. Então, num paciente hipertenso, você não vai ficar dando cafeína para ele, você evita, porque ele já é hipertenso. Tá? Então, ó, é importante. Muitas vezes o obeso, ele é hipertenso por causa da resistência periférica vascular, resistência periférica à insulina e tudo mais, tá? Então, você não vai querer falar, ah, mas o Tasso falou que emagrece 5 gramas. Não, você não vai querer que ele emagrece 5 gramas, ele pesa 120 quilos. O que é 5 gramas em 120 quilos, tá? Então, tomar cuidado com relação à pressão, monitorizar muito bem isso daí, né, com relação à cafeína. E a L-carnitina. É outro que fala assim, a L-carnitina então emagrece, né? Vamos utilizar a L-carnitina aí. Nessa meta-análise, a gente vê que você tem uma perda de peso, a L-carnitina, o problema não é ela, o problema é a enzima, né? Que faz a entrada da L-carnitina na membrana mitocondrial. Muitas vezes se tem uma deficiência, uma falta dessa enzima, então, e uma limitação, então a enzima é o fator limitante. Não adianta, né, eu jogar muita L-carnitina e não ter muita enzima, a enzima não muda, tá? Então, com relação a essa L-carnitina, não acha que ela vai emagrecer assim, não, mas pode se utilizar. É um suplemento que tem um impacto em peso, né? Tem alguns estudos que mostram que o impacto que ela traz em peso não vai, gente, amanhã todo mundo querer falar em emagrecimento, todo mundo quer tomar aquilo que emagrece, né? Mas ele tem um impacto sim, principalmente nos treinos de endurance, quando você corre, não no treino de força, que seria a musculação, tá? E o ômega 3, hoje a gente sabe que nós estamos saturados de ômega 6 na nossa alimentação, e o ômega 3 ele vem contrabalancear, né? Ele se instala na membrana fosfolípide da célula muscular ali, ele ligando ali, ele é uma estratégia nutricional para que estimule e desencadear a via mTOR, que é a via de síntese proteica para produzir proteína, para produzir músculo, tá? Agora a gente tem que saber também o time do ômega 3, porque se eu tomar um ômega 3 6 horas de distância de diferença do meu exercício, ele vai agir como antioxidante. Se eu utilizar o ômega 3 depois do exercício, ele vai agir na via mTOR como um anabólico, tá? Então, assim, são coisas diferentes. Então, o horário que eu tomo o ômega 3, ou alguma alimentação, ou alguma proteína, algum suplemento, eles vão agir diferente, de forma diferente, tá? Então, o ômega 3 ele vem fazer parte dessa membrana, facilitando essa entrada de proteína, de aminoácidos dentro dessa membrana, tá? Para quê? Lá para via mTOR, tá? Isso eu estou falando suplementos esportivos. Agora, eu passo muito para o paciente como antioxidante, o ômega 3 aqui, né? Extremamente importante. Eu acho que, assim, todo mundo deveria utilizar o ômega 3, ele é muito bom. O DHA e o EPA, né? Só que assim, de boa marca. Infelizmente, tem muita marca ruim de ômega 3 aqui. E a quantidade que a gente usa de DHA e EPA é de mínimo 1,2. Então você tem que olhar lá no frasquinho, porque às vezes você compra um mais barato e tá assim, ele põe, todos tem 1 grama. Só que na verdade você vai ver, ele tem assim 200 de EPA e 400 de DHA. Você vai somar, dá 600 em 5 comprimidos. Então eu teria que tomar no mínimo em 200, eu teria que tomar 10 comprimidos. Enquanto tem outros que colocam assim 800, você somar os dois, em 2 comprimidos. Então eu teria que tomar 3, tá? Só que esse é R$ 170, o outro é 30. Só que o outro você tem que tomar 10 comprimidos. Então às vezes é uma enganação, né? Ficar atento a essa quantidade. Então, o mínimo 1,2, o que eu passo para os pacientes normalmente é 1,5 a 2, dependendo da atividade esportiva desse. E tem alguns trabalhos, normalmente os trabalhos que é feito com ômega 3, fala até em 4, né? Eu estou falando não de ômega 3, do EPA e do DHA, tá? E um outro ponto, então, que nós vamos falar das diretrizes vamos falar de suplementos para obesidade.
Então tem a diretriz da Sociedade Brasileira de Obesidade e Síndrome Metabólica, que fala sobre iombina, a erva de São João, fala sobre a garcínia, chia, tudo para emagrecimento, né, que o pessoal toma, e na verdade as diretrizes mostram que isso não tem uma eficácia, tá? Com relação a emagrecimento. E aqui o Conselho Federal de Medicina fez um encarte, medicamentos e suplementos nos exercícios e esportes, aqui está disponível no site do Conselho, agora de 2 anos atrás, né, 2018, e eu também tenho, se alguém quiser, pode mandar um WhatsApp que eu mando esse livrinho aqui, tá? E aqui fala, então, assim, para resistência, né, então nós temos forte evidência, evidência moderada e falta de evidência, né? Então, para resistência, o que eu tenho de forte evidência? Eu tenho carboidratos, betalanina, suco de beterraba, que é a citrulina, né? Beterraba citrulina. E não acha que você vai tomar o suco meia hora antes de ir lá correr e vai melhorar, não. Você tem que tomar no dia anterior. Alguns antioxidantes, bicarbonato, tá? Cafeína, que tem evidências moderadas, L-carnitina, e quase não tem evidências, tá? Então, assim, para força, isso aqui para resistência, para força, ó, que eu te comentei, creatina, proteínas, whey protein, tá? As leucinas, BCA, que entra o whey protein. E para saúde a gente passa, hoje eu passo de rotina probiótico para as pessoas, alguns eletrólitos, vitamina D eu sempre utilizo, vitamina C também utilizo bastante. O próprio aqui fala que não tem evidências, mas o atleta tem muita depressão de magnésio, né? E também de ferro. Então, às vezes, a gente tem que suplementar. Então, hoje se usa também o colágeno, mas o colágeno é muito bom para a parte de cartilagem. Às vezes as pessoas estão usando para a pele. A glutamina, em termos de saúde, ela não melhora a parte imunológica. Muita gente está usando para a parte imunológica a glutamina. Mas não, a glutamina ela é muito boa para a coesão das células intestinais, para evitar uma síndrome chamada de Leaky Gut, que dá hiperpermeabilidade intestinal e acaba dando até doenças autoimunes, está correlacionada a muitos desses outros fatores aí, tá? E com relação a imunonutrientes, ou seja, nutrientes que vai melhorar a imunidade. Agora falando de Covid, que a gente está na onda do Covid, então, um aporte calórico legal, uma boa nutrição, um aporte de bom carboidrato, não de carboidrato simples, doces, bolos, pães, tudo que vai trigo, proteína e correção das deficiências nutricionais. Isso aqui eu faço diário com os pacientes. Tem que corrigir o que está em falta. É duvidoso para a imunidade, né? Ômega 3, vitamina C, flavonoides, quercetinas, probióticos, mas já está tendo vários estudos que realmente já mostram que probiótica, quercetina, vitamina C, que age no COVID, é muito bom, sim. E para a imunidade, glutamina, sim, Bsol, BCA, assim, selênio, não vai adiantar, né? A glutamina é o mais famoso aí que as pessoas utilizam para imunidade, que não tem fundo científico nenhum. Agora, as novas diretrizes que saíram, tá? Que se fala no Journal International Society Sport Nutrition, né? Com relação, por exemplo, à recomendação de proteína para bodybuilding. Já está te falando de 2.3 a 3.1 que eu falei. Lá no começo eu não falei 2.2 a 2 com relação à proteína, que foi diretriz de 2016. Agora, para quem faz peso pesado mesmo, né? Os halterofilistas, você vê aqui, ó, já está falando até em 3 gramas de proteína. A gordura mantém, o carboidrato vai depender, né, dessa quantidade de massa. Aí você teria que fazer uma impedância bioelétrica, ver a quantidade de músculo, gordura, para você ponderar esse carboidrato. Mas olha só como já está se falando o aumento de proteína. Com o Covid, aí, essa destruição celular e destruição muscular que acontece com o Covid, está se falando cada vez mais ingerir proteína. Né? Eu gosto dos aminoácidos essenciais, porque a digestão, o paciente que passou por um Covid, tomou muito antibiótico, tomou muita medicação, e então essa digestão e absorção fica muito comprometida. Tá? Então, eles vêm mostrando aqui no Journal Society que o que estão usando os fisiculturistas, né? Então, o que eles usam? Eles usam creatina, eles usam betalanina, né? Quando e quanto, tá? Usa HMB, alguns usam, isso aqui não é muito bom usar. BCA eles usam, whey protein se usa, a citrulina pré-treino, a arginina,
Agora, e você vê que a cafeína se usa bastante, né? Agora, os estudos vêm mudando cada vez mais, né? E a gente tem que entender que a nutrição tem que ser personalizada. Hoje, em termos de nutrientes, o que se faz, né? Cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem um tipo. E hoje eu até estou começando a fazer no consultório, estou estudando muito essa parte de análise de DNA, onde você faz uma análise de todo o seu DNA e ali você vai ver quais são os melhores nutrientes para você. E existe empresas aqui, a Full DNA, a Genera, são empresas que trabalham com isso, né? E, inclusive, né, essa parte de DNA, esses tempos eu fiz o meu, tá para chegar. Vamos ver o que vai dar, depois eu conto aí para vocês. Mas é importante a gente ter uma nutrição personalizada, tá? Um outro ponto é a gente entender que suplementos também, eu falei de muita coisa boa, muita coisa legal, muita coisa que se usa, mas tomar cuidado, tem suas vantagens, tem as desvantagens, não vai usando aleatoriamente, né? Então, existem alguns riscos que pode acontecer, né? Esses suplementos aí, para a gente poder entender que deve ter um acompanhamento também, você não vai usar em formas aleatórias. Então, em resumo desses riscos, tá? Você tem que ver as diretrizes com relação a doping, quando você faz atletas profissionais, entender, como eu coloquei, que tem suplementos que são contaminados, e isso pode atrapalhar o atleta, o rótulo, entender os falsos suplementos que tem, e comprar suplementos de boa qualidade também, tá? Gente, uma horinha aí, discussão. Mais uma vez, obrigado. Essa aula eu vou depois colocar lá no canal no YouTube. Vai ficar disponível aí, amigo meu que está fazendo para nós. Eu quero chegar nos meus 90 aqui, ó, malhando, né? Espero que todo mundo faça saúde, não faça doença. Cada um que é responsável pelo seu estado de saúde, né? A gente fica procurando vacina, culpando o governo. Não, faça o estado de saúde em você. Tenha uma boa alimentação, faça exercício, suplementação e tudo mais. Valeu, obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem o chat aí, já está disponível. Deixa eu abrir o chat aqui que as pessoas, né, querem fazer. Deixa eu só sair agora, eu vou desligar aqui do YouTube, tá? E vou também agora parar a gravação e a gente bate um papo aqui, tá bom?